Olá, mulheres delicadas, graciosas, airosas e elegantes, sejam bem-vindas. Os nossos queridos também, sejam bem-vindos. Se lembra que da última palavra que participamos aqui, que conversamos, nós falamos sobre quem são elas. E aí fica a pergunta, quem são elas, quem sou eu, quem é você? Nós precisamos começarmos a descobrir alguns detalhes da nossa vida e eu creio que essas mulheres podem nos ajudar. Nós vamos falar sobre esse tema, quem são elas, uma vez no mês, né? Então já fechamos o mês de julho, aliás, e agora entrando em agosto, então nós vamos falar sobre mais algumas mulheres que estão nesse capítulo de Romanos capítulo 16, onde o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Roma e no meio ele começa a saudar algumas pessoas. Nós falamos anteriormente de Febe, falamos de Priscila, de Maria, de outras mulheres que ele cita. Febe, inclusive, foi a que levou a carta para Roma. E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês duas mulheres incríveis. Incrível porque não tem muita coisa que se fale sobre elas, mas o nome delas nos faz entendermos a importância do papel delas naquele meio ali, tá? E o nome delas são bem estranhos, é a Trifena e a Trifosa. Algumas pessoas dizem que elas eram irmãs, pode dizer de repente que eram gêmeas, por isso que elas tinham esse nome parecido, mas eu acho que poderiam não ter ligação nenhuma sanguínea, nenhum parentesco, só conviviam na mesma igreja e era um nome comum, um nome grego, eram dois nomes gregos bastante comum na época, né? A Grécia estava assim naquela evidência, né? Bom, enfim, a Trifena e a Trifosa, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 12: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Isso é a primeira parte do versículo 12 de Romanos 16. E basicamente é isso aí que é falado, Paulo fala a respeito delas. Mas o significado do nome delas é bastante interessante. A Trifena, o nome dela significa delicada, né? E a Trifosa, o nome dela significa graciosa. E é muito interessante, porque na nossa vida, queridas e queridos, na nossa vida, quando a gente fala muito assim, fulano é tão delicado, tão delicada, aí a gente já pensa, aquela pessoa tão assimzinho, tão assim, você tem que ter cuidado quando você vai falar com ela. Mas eu acho que para uma época, para um tempo, para algo tão importante, essa questão da delicadeza, eu vejo como que sendo uma pessoa que se relacionava com muito tato para as coisas. Tudo estava novo. Hoje a gente tem acesso a tantas informações e quando se trata de questões religiosas, a gente tem tanta informação, a gente tem livros, pessoas que já estudaram. Ali era um início, eles estavam passando uma experiência que eles tinham vivido, alguns viram Jesus, né, estiveram com ele, e outros foram recebendo daqueles que tiveram isso. Tudo era muito novo, tudo era muito diferenciado, até porque no início foi se pregado os ensinamentos de Jesus, era uma coisa só para os judeus, se bobear só ali para Jerusalém, né? E aí o apóstolo Paulo ele já começa a ampliar isso. Lembra que nós falamos de Febe, que ela era uma mulher que sabia lidar com as diferenças? O apóstolo Paulo, ele viveu isso, vivendo com as diferenças. Essas pessoas que ele sauda ali, com certeza tinham pessoas diferentes, de cultura, de classe social, de visão política, mas eles conseguiam se relacionar e ele conseguia passar o ponto principal. Então, eu imagino que a Trifena, que era
é considerada como uma mulher delicada, eu acredito que inclusive das formas de se fazer quase um sinônimo, vamos dizer, da palavra delicadeza é exatamente atenção e educação. Então eu acredito que Trifena era uma mulher assim, atenta a tudo que estava acontecendo, atenta a ouvir o coração das outras pessoas. Você já viu como a gente tem uma necessidade tão grande de falar? Hoje em dia parece que o eu, em todos os sentidos, em tudo, não estou falando só no âmbito religioso não, em todos os sentidos nós temos uma motivação para alimentar o nosso eu demais. E uma pessoa que ela não consegue ouvir a alma, o coração, as emoções das outras pessoas, ela não vai conseguir desenvolver muita coisa. Quando nós não conseguimos colocar muitas das vezes os nossos sentimentos, as nossas necessidades um pouquinho de lado para poder ouvir outro, para poder entender o que o outro... Se eu só quero passar as minhas informações e eu não quero ouvir a informação de alguém, então isso fica bem complicado. Então a pessoa de Trifena, eu creio que ela era uma pessoa muito atenta a tudo que estava acontecendo. E por isso ela conseguiu fazer um trabalho que gerou uma motivação para o apóstolo Paulo citá-la. Então, talvez não seria um tempo da gente botar um pouquinho o pé no freio sobre tantas coisas nossas para ouvirmos um pouco a alma, o coração, as necessidades de quem convive com a gente? Isso, amadas, é em todas as áreas. É num casamento, é num relacionamento de amizade, é num local de trabalho, é num local religioso aonde nós estamos, sabe? É para criança, é para adulto. A gente fala muito da gente. E o significado do nome dessa mulher, que eu creio que era exatamente como ela era uma pessoa atenciosa e muito educada. Porque para lidar com outras pessoas, às vezes a gente quer perder a paciência, mas se a pessoa tiver um bom controle na sua forma de falar e de ouvir, ela está demonstrando uma educação maravilhosa em referência às necessidades das outras pessoas. A outra é a Trifosa. A Trifosa era a graciosa. Aí também a gente leva essa questão da graciosidade para uma pessoa muito educada, uma pessoa muito gentil. Ai, parece aquelas imagenzinhas com aquelas bonequinhas de lacinhos de fita, as florzinhas. Mas a questão de ser graciosa, que também pode ser comparada com uma pessoa elegante, uma pessoa bonita, né? Nós podemos entender que ela era uma pessoa que exibia uma alegria que só do coração de Deus que vem. A pessoa que faz aí, a pessoa que faz graça, a pessoa... Porque quando você fala do amor de Deus pela nossa existência, como não rir? A gente se emociona muitas das vezes quando a gente vê coisas tão tremendas que acontecem na nossa vida, que se não fosse Deus não aconteceria. E sabe o que é isso? Graça. Então nós temos que colocar em prática também esse lado de graça, de humanidade, de paixão, de interesse pelas outras pessoas, saber se aquela pessoa está bem, saber se aquele momento é o momento de se falar. Às vezes nós temos coisas para falar para alguém que são coisas sérias, mas nós esquecemos que também temos que olhar o momento da pessoa, saber se aquele momento é um momento propício para se falar, para fazer algum tipo de comentário. Então eu gostaria que você conhecesse um pouquinho sobre essa sensibilidade que Deus com certeza colocou em Trifena e em Trifosa. Educação, atenção, bom humor,
Porque não tem coisa mais terrível num momento difícil você estar lidando, ou qualquer momento, com alguém que não tem um bom humor, né? O nosso Deus, ele é um exemplo de alegria. Então, essa característica de rir, de fazer rir, de entender, de compartilhar, de se alegrar com a alegria do outro, é algo do trono de Deus. E é muito interessante, né? Porque alegria é algo que vem do trono de Deus. Então, como que você vai falar com as pessoas de algo que te trouxe tanto benefícios, vamos dizer, para a tua alma, para o teu espírito? Como você vai falar de alguma coisa que é tão agradável na tua vida se você não consegue expressar essa alegria? E Trifena e Trifosa, elas, talvez até essa questão delas terem essa ligação do significado dos nomes, graciosidade, delicadeza, que na realidade quer dizer a força que elas tinham de falar do que elas acreditavam, do que elas viviam e do que elas gostavam de uma maneira tão suave e tão maravilhosa. Então hoje, minha amada, eu quero deixar aqui para cada um de nós, a começar comigo mesma, a grande lição de Trifena e Trifosa, tá? Não precisamos, na realidade, de criarmos guerras terríveis para podermos expressar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Porque essas coisas têm que vir muito natural, com muita leveza, né, com muita sensibilidade. Então, que Deus possa despertar em mim, em você, em vocês homens também, esse lado sereno das coisas que nós vivemos, tá? Não precisamos de ficar divulgando tudo que a gente faz, que a gente vive, que a gente crê, mas é muito bom quando alguém olha para você e diz assim: gente, tem alguma coisa nessa pessoa que me faz ter vontade de estar ao lado dela. A palavra de Deus diz que nós temos uma porção do Espírito de Deus em nós que clama por Ele. Então coloca para fora esse seu sentimento. Faça como Trifena e Trifosa. Faça como a delicada e a graciosa. Que você possa expressar tudo aquilo que a tua alma tem de lindo, de maravilhoso, porque assim Deus soprou o sopro de vida em mim e você, para que pudéssemos irradiar a beleza do amor de Cristo. Então, beijo no teu coração, dias maravilhosos, e mês que vem a gente volta a falar sobre mulheres incríveis. Vamos estar falando sobre outros temas nessas próximas semanas, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Pense um pouquinho e descubra qual é o teu grande mistério que Deus colocou sobre você e tua vida. Beijo no coração.